Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. A Associação dos Criadores de Gado Holandês divulgou o balanço do mercado leiteiro em 2024. O presidente da Gadolando também comentou sobre as expectativas para o próximo ano e a operação do Ministério Público que investiga uma indústria de laticínios no estado. Estamos aqui na sede da Gadolando, associação que fica na zona leste de Porto Alegre, e vamos então falar sobre essa raça, né, tão importante, maior produtora de leite do mundo, e aqui no Rio Grande do Sul, claro, não é diferente. Eu vou falar então com o presidente da associação, Marcos Tang, primeiro para fazer um balanço, né, de como esteve o mercado esse ano, inclusive um ano de enchente aqui para o Rio Grande do Sul. Bem-vindo, presidente. Prazer. É sempre bom falar com os telespectadores, quem nos acompanha, e falar dessa raça maravilhosa, como bem disseste, é a que mais produz leite no mundo e aqui não é diferente. Também é a maior produtora de leite aqui no Rio Grande do Sul. Sim, nós da Gadolando, chegando no fim de 24, um ano que todo mundo acompanhou, né? Não precisamos repetir tudo, mas um ano com enormes desafios, né? E eu lembro, porque muita gente que não é diretamente ligada ao setor agropecuário, à produção de leite, às vezes lembra só da enchente, que foi de uma magnitude estratosférica, né? Sem precedentes. Mas nós já vínhamos em 3 anos de estiagem. E o que significa isso? Dificuldade de produção de alimento para nossas vacas. Ninguém, não se preocupe, ninguém deixou as vacas passar fome. Mas muitos tiveram que vender parte do rebanho para comprar comida para os demais, ou fazer empréstimos e estão pagando esses empréstimos. E aí, quando semeamos as nossas pastagens, porque as chuvas foram no fim de abril, enchente em maio, era exatamente o momento de semeadura de azevém, aqui no Rio Grande do Sul, azevém, aveia, e aí eu mesmo, na minha propriedade, semeei 3 vezes para ter pastagem. Atrasou 90 dias os primeiros cortes, primeiras pastagens. Então, tudo isso significa custo de produção. E aí já podemos analisar o ano. Foi um ano, então, com custo de produção elevadíssima devido às condições climáticas, sabido por todos, associado a condições que já vinham ruins nos outros anos. Assim sendo, nós tivemos esse custo por litro produzido muito elevado. A remuneração, até te diria, se eu disser que foi boa, os outros produtores vão me bater. Mas, assim, a remuneração até que teve estável. Nós estamos chegando num fim de ano, se não fosse essa queda agora em novembro, um tanto quanto acentuada de 12 centavos no preço referência do Conselheite, nós não estaríamos tão mal. Houve uma certa estabilidade em setembro, outubro, que é razoável para o produtor. O que nós estamos desejando muito economicamente para o fim do ano, que não caia mais do que caiu, porque, por tudo isso que eu falei, o produtor está descapitalizado, mas ele tem uma motivação incrível, né? É estiagem, é enchente, e está aí. Está aí a Gadolando com 33 sócios novos, está aí a Gadolando que atingiu a meta. Nós quase que íamos diminuir a nossa meta, né? Eram 12 mil novos registros, passamos 12 mil novos registros. Então, o produtor que ficou na atividade leiteira, ele é muito profissional. E ele não está desistindo com as intempéries, porque é a atividade econômica dele. Mas claro que ele espera que, e aí já quero entrar um pouquinho em 25, que agora entrando dia 1º de janeiro em vigor o decreto estadual em que ele tira os créditos presumidos de ICMS para quem importar leite, fizer produtos lácteos com leite importado, a gente espera que valorize mais o nosso produto. Sabemos também que o governo estadual está com o estudo de um projeto mais amplo para a cadeia leiteira, para incentivar, para podermos ficar na atividade, e isso nós ainda temos que ver os próximos capítulos. Então, o nosso produtor, apesar de tudo isso, a Gadolando chega num fim de ano que foi de muita dificuldade, mas comemora objetivos e metas atingidas. E isto é maravilhoso e a gente deve isso ao nosso criador, produtor de leite, criador da raça holandesa. Presidente, bom, se puder até mesmo recuperar também as dificuldades enfrentadas pelo setor, além, claro, da questão climática, também logística, que ficou complicada aqui no estado, né? Nós tivemos no auge ali da enchente dias em que deixou de ser recolhido
mais de 2 milhões de litros de leite, né? Isso está bem caracterizado também por Sindilat. Eu acho que no auge, 1 ou 2 dias, chegou a 3 milhões. Mas aí tivemos atitudes solidárias entre laticínios, do tipo, o meu laticínio não conseguiu chegar na minha propriedade, mas eu tenho estrada para chegar no outro laticínio. Então, o meu leite foi para aquele mesmo, eu não estando associado. E o governo possibilitou isso, né? O Ministério possibilitou, foi imediatamente, a Gadolando foi pioneira em impedir isso junto com as entidades e a gente foi atendido. Então, temos também que agradecer essa flexibilização, né, esse bom senso, eu diria assim, sem nunca perder qualidade e sanidade. E o produtor foi se arranjando. Quantos produtores com seus tratores arrumaram as estradas para o leiteiro chegar, né? Acompanhou-se isso muito, principalmente no Vale do Taquari, porque o poder público não tinha braço, perna para chegar em tudo que é lugar. Então, teve muito produtor com seus tratores fazendo o verdadeiro serviço público no sentido de poderem acessar suas propriedades. Mas a solidariedade que houve, muita ajuda veio, muitos passam de 200 caminhões com comidas para animais, né, que foram doados por gente aqui do estado menos atingido, mas principalmente fora do estado, né. Então, isto foi o produtor se unindo. Acho que foi uma das classes que mais ali se uniu e partiu muito do produtor de leite, e principalmente da raça holandesa. Outros também a gente não quer desfazer, mas assim, a raça holandesa foi muito solidária, produtores de outros doaram. Tem um produtor do Paraná que eu quis comprar a comida dele, né? E ele disse, Tang, eu doei tudo para o Rio Grande do Sul, eu não tenho esse ano para vender, doei tudo, aquelas bolas de pré-secado, feno, eu doei tudo, eu não vou vender esse ano. Então, veja como ele foi... abriu mão disso, isso é difícil, né? Então, assim, realmente essa solidariedade foi muito importante para estarmos de pé e estarmos aqui. Perfeito. O senhor falou sobre a importância desses incentivos também por parte do governo, né? Se puder também falar das expectativas, então, para o mercado leiteiro para o ano que vem. Nós realmente esperamos que dê uma pequena, não tenho esperança de não ter importação, mas que dê uma segurada na importação. Esse decreto estadual, né, que queríamos que tivesse entrado em vigor logo, foi até anunciado antes da enchente, mas tivemos que esperar o ano todo para ele entrar em vigor, uma vez que mexe com o imposto e assim é uma questão jurídica, né, que a gente não quer entrar no mérito, mas que ela só poderia ser para o exercício seguinte, que vai começar daqui a pouco agora, né? Parece que demora, mas estamos pertíssimo de 1º de janeiro. Isto vai ajudar um tanto quanto. Para esclarecer, quem não é da área, o verão, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, são ruins para o produtor de leite. Estresse térmico com as vacas, você gasta mais com ventiladores e tal. Comida não é que não tenha qualidade, mas você não tem pastagens verdes. Você tem que usar... antigamente, quando o produtor não era profissional, talvez as vacas de novo, não vou dizer que passavam fome, mas era mais difícil no inverno, por causa das geadas. Não, hoje ele se especializou. No inverno você tem pastagens de inverno ótimas e usa silagem. Hoje a nossa reserva de silagem é muito mais usada no verão, porque no verão praticamente não tem pastagem, tem o Tifton, mas o produtor de leite, é bom entender, a grande maioria é familiar, chegando aí a 90%. Ele tem menos de 30 hectares para explorar a atividade leiteira. Então, fala-se muito em 2 safras, 3 safras. O produtor sempre fez 2, 3 safras. O que significa isso? A mesma área que hoje eu tenho milho, é a área que eu vou ter a pastagem de inverno. Então, eu não tenho esta opção de deixar uma parte para o milho, uma parte para a pastagem de verão, porque são as mesmas terras, são muito bem utilizadas, um aproveitamento supremo das terras, porque elas são caras, difíceis de adquirir, e o produtor de leite, que eu estou aqui representando, a sua grande maioria tem pouca área de terra. Então, ele não tem, muitas vezes, esta opção de deixar uma terra descansando só para pastagem. Ele super utiliza, e isso é bom do ponto de vista ecológico, né? Que a gente aproveite bem nossas terras, né? E aí vem um pouco da dificuldade. Muitos tiveram o solo muito prejudicado na enchente,
Não foi só a pastagem desse ano. Onde levou a camada fértil do solo, isso não se recupera em 1, 2 meses. Às vezes leva anos para recuperar. Então, estou falando de calagem, né? Botar cal para recuperar o pH desse solo. Aí tem vários especialistas que podem ser ouvidos. Você depois tem que adubar orgânico ou químico, mas o produtor usa bastante o orgânico. E você tem que recuperar esse solo. Então, a produção nesse solo está prejudicada para as próximas safras. Mas a grande maioria do produtor é expert e já fez isto ou já fez parcialmente esta recuperação. Já tem experiência nisso. Bom, presidente, para finalizar, a gente tem a questão da operação, né, do Ministério Público, inclusive, do leite compensado. Eu gostaria de saber a sua posição também em relação até da própria associação, os impactos disso também para o mercado leiteiro, né, diante de uma investigação de adulteração no leite. Sim, nós estávamos felizes porque sempre defendemos qualidade e sanidade, que vamos dizer assim, há 7 anos que o leite saiu da página policial. E não é o leite que está na página policial, são alguns criminosos, né? Nós somos os primeiros que se sentimos lesados, como consumidor também se sente, mas nós produtores. Tu vai falar com meu pai, que tem 82 anos, um produtor de leite desde que nasceu, podemos dizer assim, ele não sabe nem por que adicionar essas coisas químicas ao leite. Ele não entende por que alguém possa fazer isso. Então, assim, veja que foram problemas da porteira para fora. O que eu quero dizer, o produtor da porteira para dentro não tem adicionado isso e está aí a investigação. O que nós salientamos? Consumidor. O leite gaúcho tem qualidade, o produtor está produzindo com sanidade e qualidade, mas existe um pouco de criminosos como tem em todas as áreas. Nós gostaríamos de bani-los para sempre e, portanto, desejamos realmente uma punição que seja exemplar no sentido de quem manipulou um dos mais nobres alimentos que existem para a humanidade, depois do leite materno, que é o leite e seus derivados, das coisas mais nobres, de uma produção agropecuária das mais antigas que existe, né? Essa produção de leite e seus derivados, e tem gente que insiste em macular este produto. Então, o produtor de leite, e estou aqui representando os sócios da Gadolando, mas lembrando que eu também sou presidente da Federação Brasileira das Associações de Raça, então todas as raças leiteiras ficam enormemente consternadas com que haja bandidos desta natureza, mas, comprovando o que eu sempre falo, o leite é um produto extremamente fiscalizado e somos a favor. Não sai nem 1 litro de leite da minha casa para o laticínio sem uma coleta de amostra. Então, se houver uma adulteração, é pega e pega quem a fez. No caso ali foi dentro da própria indústria, né? O que lamentamos muito, e usando conhecimentos, né, adquiridos na faculdade, conhecimentos químicos, né? E isto me parece que enaltece este crime dessa pessoa. Então, o que nós estamos dizendo é, ainda bem que pegaram, e se pegaram é porque é fiscalizado, e que bom, e nós aqui defendemos sanidade e qualidade, porque temos certeza que oferecemos o que nós queremos consumir na nossa mesa para o nosso consumidor. Perfeito. Marcos Tang, muito obrigado, presidente, então, da Associação da Raça Holandês, né? Falando, então, desse setor tão importante, né, inclusive para o consumidor gaúcho, mas também para o mercado aqui do Rio Grande do Sul. A Granja na TV faz um rápido intervalo e na volta temos Fala Professor. A Granja na TV está de volta e a escolha da sua graduação é muito importante. A Ubra tem uma oportunidade para você. Na Ubra você tem futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 está on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação? Aqui você tem condições de pagamento super especiais.
com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidades de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. O Ministério da Agricultura anunciou nesta terça-feira o Plano Nacional de Identificação de Bovinos e Búfalos para o período 2025-2032. Eu conversei com o secretário adjunto da Agricultura, Márcio Madalena, que acompanhou o evento de lançamento da rastreabilidade em Brasília. Como é que o senhor vê, né, esse lançamento e a aplicação aqui no Rio Grande do Sul? Quais os próximos passos? Bom, primeiro é importante salientar que aqui no Rio Grande do Sul, nós da Secretaria da Agricultura e o setor produtivo, juntamente com o Fundesa, já vínhamos conversando e nos organizando para iniciar o processo de discussão de implementação de identificação individual e rastreabilidade de bovinos e bubalinos no estado. Inclusive, coincidentemente, nós tínhamos uma grande reunião marcada para o dia 17 e acabou tendo que ser cancelada em função do lançamento do Plano Nacional em Brasília. Nós acreditamos que foi muito importante esse gesto do Ministério de lançar ainda em 2024 o plano, de apresentar, porque se inicia a implementação e a discussão do plano em 2025. No nosso entendimento, é um projeto arrojado, porém um pouco extenso, um pouco longo do ponto de vista de implementação. Claro, sabemos da dificuldade dessa implementação. Mas no caso específico aqui do Estado, nós entendemos que temos organização suficiente para já dar os primeiros passos nas discussões e no início de algumas propriedades pilotos já nos anos de 2025 e 2026, considerando que na perspectiva do Plano Nacional, isso se dará a partir de 27, 28 e 29. Nós entendemos que é um pouco longo esse prazo, em função principalmente das exigências de mercado que se avizinham. Existe esse prazo para ser executado, mas o que os estados, por exemplo, conseguirem fazer antes, o que o setor produtivo conseguir fazer antes, ele pode ser feito, ele precisa obedecer uma regra aí do Ministério. Não, é importante deixar muito claro que o Ministério trabalha com um prazo de 2025 e 2026 para a implementação do sistema nacional. Sistema, quando nós falamos sistema, é o sistema de tecnologia das informações, né? De rastreabilidade e da identificação dos animais. E a ligação desse sistema nacional com os estados. E a questão de brincagem dos animais está programada para se iniciar em 2027. Nós entendemos que é possível já iniciar a identificação de alguns animais o ano que vem, em 2026, e fazer em paralelo essa discussão da implementação do sistema. Claro que de forma muito responsável. É isso que nós estamos nos propondo. É importante lembrar que alguns estados, como São Paulo e Pará, já iniciaram planos estaduais de identificação individual e rastreabilidade. No estado do Rio Grande do Sul, nós, na Secretaria, temos uma propriedade piloto, com cerca de 400 animais, onde nós já identificamos com um elemento eletrônico, ou seja, um brinco ou bottom eletrônico, esses 400 animais. Iniciamos o processo de certificação de brucelose e tuberculose e pretendemos, com animais da Secretaria e propriedades da Secretaria, iniciar aí os testes já o ano que vem de movimentação de animais com elemento identificador eletrônico. E a partir disso, que nós queremos, junto com o setor produtivo, discutir a criação do plano estadual ainda em 2025. Esse é um tema, você disse que o setor vinha discutindo, só para a gente encerrar, Madalena, há muito tempo, mas era um assunto que vinha encontrando uma certa resistência. Hoje há um outro ânimo aí por parte dos produtores em relação a isso? Na verdade, eu acredito que há muitas dúvidas em relação a esse tema. Quando nós encontramos resistência por parte de algumas pessoas, formadores de opiniões e líderes de entidades, essa resistência, na verdade, ela está ancorada, muitas vezes justificadamente, em algumas dúvidas. O que nós estamos nos propondo é fazer uma ampla discussão aqui no estado do Rio Grande do Sul, agora baseado já no plano nacional, que é oficial, para que nós possamos discutir quais as melhores estratégias de implementação aqui no estado. O que nós sabemos e temos convicção é que há uma tendência muito clara de exigência de identificação individual para exportação.
E isso nós presenciamos aqui durante os últimos 2, 3 anos nas auditorias que recebemos de outros países, em que os auditores deixam muito claro que será necessária a identificação individual de bovinos e bubalinos para exportar. Quarta-feira também é dia de visitarmos a universidade. Vamos até a Ubra com o Fala Professor. Olá, Thaís, tudo bem? O Fala Professor de hoje é especial pensando nas festas. Estou aqui com o professor Gia Soares, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Ubra, para a gente falar sobre como tratar, como amenizar o sofrimento dos animais domésticos, principalmente com foguetes, o barulho que acaba assustando muito os animais, principalmente na cidade, né? Professor, tem como amenizar esse sofrimento? Como é que a gente pode cuidar do cachorro? Não sei se o gato também se assusta com os foguetes. É um período aí bastante crítico, né, para os animais, e sim, a resposta é tem como a gente minimizar e reduzir aí esse estresse no final de ano, né. No passado o uso de foguetes era muito maior, já vem se reduzindo, mas ainda tem muitos foguetes, né, no final do ano. E os animais, principalmente os cães, eles têm uma audição muito aguçada e eles acabam se estressando muito com esse barulho, com o excesso de barulhos nesse período, né? Então, a gente tem que estar atento para esses animais, o comportamento deles principalmente, né? Porque tem animais que acabam aceitando um pouquinho melhor e tem outros que acabam se estressando muito mais, tá? Então, é possível fazer algumas ações como, primeiro, tentar criar um ambiente seguro para eles, um ambiente onde eles se sintam confortáveis e ali ficar com eles bem seguro. Eu particularmente tinha um cachorro e nesses períodos ele entrava para dentro de casa, ele era um cachorro de pátio, mas nesse período ele enlouquecia com os foguetes e eu tinha que levar ele para dentro de casa, e ali ele ficava seguro e está tudo certo, tá? Outra coisa que tem que ter um cuidado enorme é com, muitas vezes os cachorros fogem, né? Eles se assustam, eles ficam desnorteados, e eles acabam fugindo nesse período, né? Então é bom identificar, botar coleirinha, botar um número, fazer uma identificação para que depois possa se achar esse animal. Claro, ter cuidado para não deixar ele fugir, né? Outra coisa que se pode fazer também, tem alguns produtos que são calmantes, né? Então dar esses produtos é interessante também. Tem alguns profissionais que recomendam colocar tufos de algodão nos ouvidos deles, né? Também tem algumas faixas que passam no corpo do animal e que deixam ele um pouco mais calmo. Também é possível utilizar esses recursos e deixar eles menos estressados nesse período, né? Desculpa, eu lhe pergunto sobre essa questão dos tufos de algodão. Não tem perigo de daqui a pouco a pessoa vai colocar o algodão e na hora de tirar ficar um pedaço lá dentro? Pois até eu ia recomendar que o ideal mesmo é quem tem assim, um problema mais grave com isso, com algum animal, procurar um veterinário para que faça uma orientação mais detalhada, né, para ensinar como fazer e evitar problemas maiores, tá? Mas de uma forma geral, não. Colocando direitinho e sair retirando todo o algodão é mais tranquilo, né? Mas as próprias faixas, por exemplo, o ideal é saber como colocar, quando tirar, né, ter esse cuidado maior ali com ele e também entender o comportamento do animal. Tem alguns animais que acabam se estressando com isso, né, com a faixa, não gosto de nada, não gosto de roupinha, né, então eles acabam se incomodando, né. Então tem que estar um olho muito atento ao animal, né, e principalmente ao ambiente. Outro problema é muitas vezes o animal vai para ambientes diferentes do dele, né, vai para a casa da praia, um ambiente que ele não conhece, e mais os foguetes eles acabam se estressando, né. E esse ambiente de praia, que às vezes é mais relaxado, mais descontraído, muitas vezes aí acontecem as fugas, né? Então tem que estar muito atento ao seu pet nesse período, né? E isso é super importante, esse cuidado. Perfeito. Professor, o senhor falou do comportamento, né? Ainda falando sobre cachorros. A minha mãe adotou, por exemplo, no ano passado, um cachorro, um filhotinho. Chegou na época das festas, ela ficou bem preocupada e ele praticamente nem viu o que aconteceu. Não ouviu fogos, né? Passou tranquilo. Isso significa que esse ano ele vai reagir igual ou daqui a pouco ele pode de um ano para o outro se assustar mais, ter um estresse maior? Ele pode, tá? Ele pode mudar o seu comportamento, tá? Mas se ele já teve essa primeira reação, muito provavelmente ele vai replicar essa reação. Mas ao longo do tempo ele pode ter experiências não legais, experiências negativas, traumáticas, e aí ele adota um outro comportamento frente a essas experiências, né? Então é importante estar atento.
mas, de novo, varia muito de animal para animal, né? Eu tinha repetindo, né, novamente, mas eu tinha um cachorro de pátio, que muitas vezes, quando eu via, ele entrava dentro de casa, eu não tinha escutado nada, mas depois eu comecei a olhar e ver, né, e entender que às vezes era um foguete, aqueles foguetes de jogo de futebol, meio isolado do nada, né, que ele estava escutando e que depois eu prestava atenção, começava a ter outros foguetes bem de fundo, mas ele se assustava, né. Então a reação ela é muito individual e o importante é ele ir condicionando ele para entender que aquilo ali é normal e vai passar e ele ficar seguro, e isso é a melhor coisa que tem, né? Compreendi. E, professor, falando sobre outros animais, os gatos, ou tem gente que às vezes tem pássaro em casa, né? Eles também se assustam, também se estressam com os fogos? Também se estressam, mas os cães são os mais problemáticos, tá? Os gatos, normalmente, eles gostam de ficar isolados, sozinhos, né? Nesse período de foguetes, eles acabam indo para os seus cantinhos, né? E gato, normalmente, o pessoal não transita muito com gato, né? Não leva de um lugar para outro. Então eles já ficam naquele canto deles ali, naquele ambiente deles, ali eles se sentem seguros e ali tá ok, né? Então tem que ter cuidado com gatos também, a questão de telas, janelas, né? Porque às vezes se assustam e ele tenta pular a janela, ou às vezes com os foguetes eles acabam caindo da janela, né? Nós temos, por incrível que pareça, às vezes o pessoal acha, não, gatos têm 7 vidas, né? E não é bem assim, né? Mas muitos gatos caindo de apartamentos, né? Então é super importante ter a rede de proteção para eles e manter eles seguros no lugar deles é a melhor recomendação possível, né? E os pássaros, eles se assustam? Tem o que fazer com o pássaro? O pássaro também é outros animais que a gente não se movimenta tanto, né? Mas o ideal é a gente cobrir ali o ambiente, deixar um ambiente mais seguro, né? Cobrir as gaiolas, né? Deixar esse ambiente mais escuro e tranquilo ali, que eles vão passar bem. É mais tranquilo a questão de pássaros, né? Também não tem grande movimentação. E sempre ficar próximo, né? Mostrar que está próximo ali é o ideal, né? Abandonar, isso é muito ruim. Isso às vezes acontece no final do ano, né? Fecha a casa, deixa o pet lá e vai para outro ambiente, para festas, né? E o animal acaba ficando estressado em casa sozinho e isso acaba sendo muito ruim para ele, né? Então, isso eu sempre bato muito, né? Se a gente tem um pet, nós somos responsáveis, né? E a guarda responsável é fundamental. A gente tem que cuidar e zelar por esse nosso pet. Perfeito. Para concluir, professor, a gente falava fora do ar, mas acho importante levar para quem está assistindo também. Os animais de produção, eles já não representam tanto problema, tanta dificuldade nesse momento, né? Não, os animais de produção não tanto, né? A gente tem aí os equinos, que nós temos muitos equinos dentro das cidades e tem muitos cavalos que acabam se estressando, né? Com barulhos e foguetes, né? O restante dos animais nem tanto, né? Acabam se assustando ali com o momento mais tranquilo. Eu teria um cuidado maior aí com os equinos, né? E quem tem cavalo, mais ou menos já conhece a reação do seu cavalo frente a barulhos, né? Então, se teria uma espécie para ficar atento, seria com os cavalos, né? Perfeito, professor Jean, muito obrigado. O Fala Professor fica por aqui e até o ano que vem. Obrigada, Giovanni. E a Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã. Até lá!